grupo que tem uma estrutura como o Botafogo, não era para ter apenas o Paulista, né? Era para ter uma qualidade de ano todo. Então a gente está para isso, viemos aqui para classificar a equipe, primeiramente dentro do objetivo para a Série D, né? E sobre a referência, a gente vai conquistando o pessoal dia a dia com as atitudes, né? Com os exemplos, dentro do treinamento e claro, dentro dos jogos, né? Acho que a história que, graças a Deus, consegui conquistar foi a base de muito trabalho, muitos esforços, né? E com esse esforço a gente também teve a oportunidade de pegar bons profissionais ao outro lado. E eu tenho certeza que o grupo que está sendo montado pelo Veiga é um grupo competitivo, é um grupo que mescla um pouco de experiência com a juventude. Então a gente vai procurar fazer esse trabalho, se servir de referência. É claro que a gente tem boas coisas para passar, né, e deixar aí com que o pessoal mais novo possa seguir trilhar nosso caminho e possa conquistar o que eu conquistei, né? Claro que eu ainda procuro e pretendo conquistar mais coisas, mais objetivos, porque eu acho que um jogador sem objetivos ele não consegue mais nada na carreira. Então eu pretendo e eu acho que trabalhando a gente vai conseguir. Ainda em cima disso, Igor, esse título que você conquistou no Atlético do Paraná, lá no elenco estavam jogadores que foram revelados aqui no Botafogo de Ribeirão. O Gustavo, o Cito, se eu não me engano. Enfim, o técnico era o Gelinho também aqui de Ribeirão Preto. E agora você assume a condição de jogador do Botafogo. Gostaria que você falasse a respeito dessas coincidências, desses jogadores que foram revelados pelo Botafogo, fizeram parte do elenco do Atlético Paranaense e agora você está aqui em Ribeirão. Não, foi característica do Botafogo sempre revelar jogadores, né? E bons jogadores. Tive a oportunidade e o prazer de jogar com o Gustavão na zaga, né? O Cito, que todo mundo conhece. Tinha o Lucas, que tinha recém sido contratado, né? Tinha acabado de sair do Atlético Paranaense e foi embora para a França. Então foram bons valores que nos ajudaram bastante naquele ano. E a amizade perdura até hoje, né? Então, para você ver, naquela oportunidade, tive a oportunidade também de jogar aqui contra o Botafogo naquele ano, né? O Botafogo estava na primeira divisão com um bom time. Então você vê a história, uma história muito boa, né? A história do Botafogo, onde os torcedores sempre compareceram, e o apelido do Botafogo, para nós que moro hoje em Curitiba, né? Quando falei que vinha para o Botafogo, o pessoal já falou que é o Corinthians do interior, né? Pela força da torcida e pela estrutura que o time tem. Então fiquei feliz e realmente não era mentira quando eu cheguei. Já tive a oportunidade de treinar com o grupo, né? Já fiz um pequeno treinamento lá. Então já vi que tem uma boa estrutura e as condições são ótimas para você poder desempenhar um bom futebol. Oi, Igor, seja bem-vindo. O Marcelo gosta do famoso 3-5-2. Como você encara o esquema desse? Se você joga do lado direito, do lado esquerdo, já que foi contratando o Luiz Henrique, também joga pelo lado esquerdo. Eu tive essa facilidade, né? Eu tive bons treinadores na época. Foi oriundo do 4-4-2 e depois, com o passar dos anos, e até no próprio Atlético Paranaense, tivemos que nos adaptar ao 3-5-2, né? E é um esquema que eu gosto muito de jogar, né? Pela liberdade que você tem de poder sair a caça dos jogadores e também você poder passar a linha de volante. Então tem essa facilidade de jogar tanto pelo lado direito como livre como pelo lado esquerdo, né? Tanto que no Guaratinguetá agora estava pelo lado direito e com a contusão do Marquinhos tive que passar pelo lado esquerdo. Não teve problema nenhum. E por coincidência ou não, o Marcelo estava assistindo justamente o jogo onde eu estava jogando pelo lado esquerdo, antes de haver esse contato comigo pessoalmente. Então a gente não tem dificuldade nenhuma. É só você acabar treinando e pegando realmente o que o treinador está querendo dentro de campo e, claro, dependendo do adversário, para a gente poder efetuar aí um esquema tático. Ainda em cima disso, eu disse que o Luiz Henrique é canhoto, joga do lado esquerdo, segundo ele. E você também foi bem do lado esquerdo. Você vai ter que brigar pela posição ou você chega para ir para o lado direito? Não, aí vai depender do Marcelo, né? A gente tem essa facilidade de jogar por ambos os lados, né? E essa facilidade de ter essa leitura de jogo de jogar como líbero. Então, onde o Marcelo colocar, a gente tem essa facilidade. O importante é você se entrosar e comunicar o mais rápido possível para que os volantes e os zagueiros, né, e os laterais, se estiver na linha de 4, possa estar todo mundo com o mesmo pensamento e atento ao jogo. Então, creio eu que, independente da formação tática, os jogadores têm que conversar bastante para poder se entrosar. Igor, boa tarde. Você citou aí que o Botafogo seria o Corinthians do interior. Só que as pretensões do Botafogo próximo ao Paulistão é realmente bater de frente com o Corinthians, São Paulo, Santos, ficar entre os 8 primeiros, quem sabe buscar uma classificação melhor. Ano passado você jogou no Mirassol,
a equipe começou bem, fez uma boa campanha, talvez o pessoal até esperava um pouco mais daquele time, né? No finalzinho ali talvez poderia ter conseguido uma qualificação melhor. Você acha que esse Botafogo, pelo que você viu dos jogadores, tem condições de brigar contra o Corinthians? Você disse que veio o Corinthians do interior, vai ter condições de brigar pelo Corinthians da capital? Eu acho que a equipe do interior que conseguir fazer jogo de igual para igual com o time do interior e arrancar pontos da equipe grande, são equipes do interior que vão chegar. O Mirassol a gente tinha esse pensamento. O problema do Mirassol na época foi que a gente começou mal, a gente empatou muitos jogos, empate, você sabe, no tiro curto como é o Paulista, né? Apesar de ter 19 jogos, não tem retorno, então você tem que largar bem. Acabou fazendo com que a nossa equipe buscasse pontos fora de casa e pontuasse, demorasse para pontuar. Começou a pontuar bastante mesmo da oitava em diante. Então a gente acabou ficando na nona colocação, classificamos para a disputa do interior e perdendo os pênaltis do Bragantino. Mas tinha condições sim de classificar pelo menos entre os 8 melhores classificados. E o Botafogo tem que ter esse pensamento, né? Todas as equipes que for enfrentar, as equipes chamadas pequenas, né, ou do interior, nós temos que jogar para ganhar, né? E quando vier encontrar os grandes, a gente fazer um jogo de inteligência, sabendo que eles têm um elenco um pouco maior e até com maior qualidade, mas que a gente não precisa ter medo de ninguém, né? Tudo se resolve dentro de campo e no momento que você está confiante no trabalho que está sendo feito e confiante nos jogadores que tem, nós temos condições de vencer qualquer adversário. Claro que a gente vai ter que ter muito trabalho, o trabalho que eu falo é trabalho de campo, é trabalho de treinamento no dia a dia, porque se resolve assim. Aí posso dizer com certeza, com propriedade, que a gente pode ganhar desse time grande. O fato dos dois times de Campinas terem chegado na semifinal, o Guarani foi para a final do Campeonato Paulista, isso serve de inspiração para vocês? Muito, principalmente o Guarani. O Guarani que estava antes do campeonato, quando o Vadão assumiu, ninguém diria que o Guarani fosse classificar e como classificou bem, né? Chegando até a final do Paulista. Então serve de exemplo porque o Guarani chegou desacreditado, onde ninguém praticamente fala, nem a imprensa de Campinas, né, citava o Guarani entre os 10 primeiros. E realmente foi uma grande surpresa, né? E depois é uma equipe que se encaixou e foi embora, mas infelizmente na Série B depois da história, todo mundo viu a história que aconteceu. Perderam muitos jogadores lesionados, mas talvez os jogadores acabaram perdendo um pouco da humildade. E é isso que eu vou tentar falar para o pessoal, que a gente pode trabalhar, disputar a posição, mas que a gente mantém sempre o foco, mas a humildade em primeiro lugar. Mantendo a humildade a gente não vai tropeçar. Então tenho certeza que esse é o caminho para você poder chegar nas vitórias. Então é um grande exemplo que a gente tem aí, tanto positivo como negativo.